Boa noite, né, Pedro, aqui do Catar. Bom dia para vocês aí no Brasil, né, para todo mundo presente aí na TV Jovem Pan. Realmente uma notícia que caiu como uma bomba, né, aqui no Catar. Até mesmo torcedores estrangeiros perguntando pra gente: Neymar tá fora da Copa, o Neymar tá fora da Copa. Não, Neymar tá fora da primeira fase da Copa. Agora, pelo que a gente conversou com o Dr. Joaquim Grava, que foi médico do Corinthians por anos, né? Ortopedista super respeitado, ele deixou claro que esse tipo de lesão do Neymar precisa aí de uma recuperação de 10, 15 dias. Então, a gente fez o cálculo aqui, isso daria dia 9, né? 9 de dezembro, sendo que a final da Copa é no dia 18. Ou seja, dificilmente o Neymar chega 100% na semifinal e na final da Copa do Mundo. Pode ser que ele já se recupere a tempo de disputar as oitavas de final, as quartas, mas tudo indica que ele volte apenas nas quartas de final e talvez sem estar 100%, o que é uma grande preocupação para a seleção brasileira. Tem também a situação do Danilo, né, que seria substituído pelo Daniel Alves, se a gente for pela lógica, mas também tem a possibilidade do Militão ser colocado de improviso na lateral direita. Agora, a primeira pergunta que eu faço, né, para os companheiros que estão na mesa, Vanderlei Nogueira, Mauro Betting, Piperno, é quem seria o substituto do Neymar. Porque eu acho que provavelmente vai entrar o Fred, ele vai adiantar o Paquetá, e aí ficaria esse meio campo com Casimiro, Fred e Paquetá, e colocaria Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Agora, tem outras opções. Tem o Rodrigo, que vem se destacando no Real Madrid, mas que não costuma jogar centralizado. E tem também o Everton Ribeiro, que vive uma excelente fase no Flamengo. Eu queria saber dos companheiros da mesa quem deve ser o substituto do Neymar e se eles acham, pelo que o Dr. Joaquim Grava falou aqui com a gente um pouco mais cedo, há poucos minutos, se o Neymar realmente não chega a 100% na semifinal e até na final da Copa do Mundo. Vanderlei, por favor. Eu acho... Um abração para você, Osmar. Eu entendo que interrompe os treinamentos, interrompe, claro, o trabalho diário. Todos eles trabalham, ninguém para, né? Claro que diminui a intensidade na medida em que a competição está acontecendo, é óbvio. Mas com essa contusão, interrompe a sequência normal de treinamento. Ele chega, não inteiramente, as pessoas vão entender o que eu vou dizer. Ele chega um pouco mais enferrujado que os demais. Em fase que o Brasil vai prosperar nessa competição, já passou, aliás, antes mesmo dessa definição, eu já entendia que tinha que ser poupado nessa fase. Começar imaginando que não fosse uma coisa tão preocupante, que ele voltasse já na próxima fase. Que o Brasil passou para a próxima fase, já passou. Vai ganhar da Suíça, vai ganhar de Camarões, e aí ele voltaria. Agora, com essa informação, é claro que não é uma recuperação tão rápida, tão simples. Então ele vai ter uma certa preocupação. E outro detalhe, mundo real, você que joga muita bola, Asmar, sabe disso. Os caras sabem onde você sofreu a contusão. Adversário é adversário. Ninguém vai poupar ou tratar com doçura uma marcação ou aquele local que todo mundo sabe onde é, o mundo viu onde é. Então, tem tudo isso, os adversários sabem disso, isso vale para qualquer tipo de esporte. No momento da competição, não tem doçura. Então, eu acho que esse é um efeito complicador para o Neymar e para a seleção brasileira. Então, eu acho assim, em relação ao... Não acho nada, cara. Posso falar? Pode. Então, desculpa, Thiago. O Neymar é uma ausência sentida sempre, né? E, lamentavelmente, cada vez mais, né? A gente sente quanto ele sente e não tem o que fazer, e ele conseguiu se superar, não tenho a menor dúvida. O Danilo também, né? Porque foi o que aconteceu na Copa quando entrou o Fagner. Quanto ao Neymar, o Brasil jogou tão bem, para mim, foi a melhor estreia do Brasil desde a Copa de 70, desde a virada contra a Tchecoslováquia. O Brasil nunca havia jogado tão bem uma partida de estreia, nem nos 2-1 contra a União Soviética em 82 na Espanha, quando o Brasil não fez um bom primeiro tempo, o Valdir Pérez teve aquela falha, e a arbitragem foi a craque do Brasil, porque a União Soviética foi profundamente prejudicada naquela partida pela arbitragem, aliás, como aconteceu sempre na história das Copas e outras competições, fora os Jogos Olímpicos de Moscou. Mas para ir tão longe e voltar para ontem, o Brasil jogou demais. Jogou como jogou o Neymar, que sofreu mais faltas do que o Maradona contra o Gentili em 82 e do que o Zico contra o Gentili também em 82.
Algumas faltas ele inventa, muitas ele sofre, e até para inventar, algumas arbitragens não marcam as faltas e quando deveria marcar, não marcam. E marcaram outra vez a ferro e fogo Neymar, essa partida estupenda do Brasil, que se já era favorito antes de a bola rolar, é ainda mais. Mas eu acho até que para manter o desenho tático da equipe, Rodrigo me parece a melhor opção, porque tem treinado assim, tem jogado muito, até mais à frente com o Benzema, e eu manteria o mesmo time. É compreensível, como já destacou o Thiago, eventualmente voltar com o Fred, que como todos entrou muito bem, libera para Paquetá para continuar sendo muito importante taticamente, mas para esse desenho de time eu mantenho uma mesma formação com o Rodrigo no lugar do Neymar, e até para preparar para as oitavas, que claro, serão duríssimas. Então, a pergunta que eu faço, eu acho que o Everton Ribeiro também está jogando muito bem. Joga mais centralizado até do que o Rodrigo. Vocês acham que o Everton Ribeiro tem chance ou nenhuma? Ou é Fred ou é Rodrigo no lugar do Neymar? Eu acho que o Everton Ribeiro teria sim alguma chance, mas eu acho que na hierarquia do Tite, de fato, o Rodrigo está à frente. E outra coisa, o Brasil vai jogar contra a Suíça e depois contra Camarões. Então também são 2 jogos para ele avaliar bem quem é que pode ocupar esse lugar, até porque, em tese, o jogo mais difícil da chave aconteceu ontem. Menos mal que a tabela ponte esse caminho para a seleção brasileira até as oitavas, porque dá também esse prazo aí para que o Tite teste essas outras soluções. Eu acho que a seleção brasileira não depende tanto do Neymar como em outros momentos. Eu acho que o Brasil hoje tem outro... Lógico que ele é importante, isso é óbvio, né? Mas existem outros jogadores que podem compensar uma ausência do Neymar. O jogo de ontem acho que mostra isso, né? Os gols, as jogadas dos gols, ele até participou inicialmente, mas eu acho que assim, ela até participou inicialmente, ele deu início às 2 jogadas, né? Mas os protagonistas foram o Richarlison e o Vinícius. Agora, sendo uma lesão que ele possa recuperar para outra fase, eu acho que tudo bem, isso acontece em Copas do Mundo. Ao mesmo tempo também, né, o Neymar toma muita pancada, porque em parte ele não, digamos assim, não amadureceu um pouco seu jogo no sentido de soltar mais a bola mais rapidamente, sabe? Às vezes eles ele acaba retendo a bola demais, toma muitas faltinhas, as faltas são marcadas, mas isso vai minando, e aí ele teve essa torção, né? Que foi grave aparentemente, né? Essa foto aí deixa isso bem claro, e agora é fazer tratamento, se recuperar, tentar jogar adiante. Isso é muito comum em Copas do Mundo, vários jogadores se machucaram nessa edição, ficaram fora, acho que está até no lucro, né? Porque você vê, o Benzema está fora da Copa, foi convocado, se apresentou e foi embora, né? E agora o Neymar nessa situação, que acho que para essa fase não é tão problemática, acho que dá para jogar contra a Suíça e a seleção de Camarões sem ele, conseguir bons resultados. O Brasil tem condições para isso, fez um jogo muito bom ontem, a vitória muito expressiva, para mim a melhor atuação do Brasil em Copas do Mundo desde 2002, tá? Desde 2002, pelo segundo tempo, evidentemente. Eu acho que o Brasil tem bons jogadores e outros protagonistas estão surgindo. Acho que isso é muito importante. E tem mais gente capaz de ser protagonista, de aparecer bem em jogos importantes. Eu acho que não vai ser nada, não é nada desesperador, na minha opinião, sabe, Thiago? Acho que é uma coisa que preocupa. É um jogador muito importante, é o craque do time. Até porque a atuação dele ontem não foi de craque do time, né? Foi uma atuação até bem discreta para um cara que tem um talento que esse rapaz tem. Mas acho que o Brasil tem material humano aí para fazer frente a essas próximas partidas, conseguir avançar e tentar recuperá-lo para outra fase da Copa do Mundo. Sobre a situação do substituto do Neymar, o mais provável, como você falou e que a gente pensa aqui, é que ele coloque o Fred no lugar do Paquetá, adiante o Paquetá e que joguem Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Agora, você acha que tem alguma possibilidade do Tite optar pelo Rodrigo ou até mesmo pelo Everton Ribeiro, que é o único jogador ali que joga realmente mais centralizado, que já jogou muito centralizado, hoje muitas vezes joga pelas pontas no Flamengo, mas já jogou muito centralizado. Tem alguma chance, na sua opinião, de Rodrigo ou até mesmo o Everton Ribeiro entrarem no lugar do Neymar? Ou é praticamente certo que ele faça essa opção? Fred para ser mais defensivo, até para ter mais cobertura para o Daniel Alves e antecipando aí o Paquetá. Eu acho que o Tite original faria isso aí, Fred no time. Agora, o Tite mais ousado talvez faça algo diferente, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a tendência é o Fred voltar ao time e o Paquetá ser adiantado. Acho. Mas ele vai testar, né? Ele vai treinar, imagino eu, diferentes formações para tomar a decisão.
Então aqui está no terreno aqui dos palpites, né? Estimando que possa vir a acontecer. Mas pelo perfil do Tite, eu imagino que ele não vai se descuidar. Ele vai ter esse cuidado colocando o Fred e liberando um pouco mais o Paquetá. E com isso ele pode colocar o Daniel Alves até com um pouco mais de proteção para fazer a lateral direita nesse jogo. Aí o Daniel pode até acrescentar. O Brasil vai ter mais a posse de bola. Ele dá qualidade na saída de bola. Ele é o cara que vai participar da organização das jogadas a partir do campo de defesa. Isso ele vai acrescentar. O receio com relação ao Daniel, acho que de todo mundo que acompanha e analisa a seleção do Brasil, é o momento sem bola. Porque já no São Paulo ele demonstrou fragilidades, ele já demonstrava fragilidades, ele já não era um jogador tão confiável. E é natural, né, gente? O cara vai fazer 40 anos daqui a alguns meses. Não dá para você manter o pique fisicamente como atleta a vida toda. Você pode estar magrinho, em forma e tudo, mas jogar bola é outra história. Você está competindo com alguém mais jovem, com vigor físico, com velocidade, com força para as disputas. Então, acho que é mais provável, eu imagino, que ele faça isso. Mas ele vai testar. O Tite é muito meticuloso, ele vai testar, ele vai experimentar e fazer ele muito bem para amadurecer uma ideia. Como eu imagino que ele vai ter testado e treinado e discutido e analisado exaustivamente essa formação de ontem até decidir por ela. E foi uma decisão, eu considero, uma das grandes decisões da carreira do Tite. Porque, assim, é muito fácil você ser um técnico mais do mesmo. Ontem ele fez diferente, ele ousou. Pô, tem jogadores aqui, eu tenho que colocar o Vinícius Júnior no time, pô. Não pode ficar fora do time o Vinícius Júnior. Ele nem convocava o garoto. O cara era o principal jogador do Brasil na Europa. O cara fez gol de final de Champions. É o parceiro do Benzema. Como é que esse cara não joga? Você pegar qualquer seleção aqui, se o Vinícius Júnior fosse francês, o Deschamps, você está vendo a maneira de encaixar o Vinícius com o Mbappé. E talvez o Dembélé ficasse fora, que joga na direita. Ou ele mudar o lado do Mbappé, o Vinícius ia ter que jogar na direita, sei lá. Mas ele ia ser cobrado. Porque o que ia acontecer? Imagina uma dupla francesa, Vinícius e Benzema. Como é que ia ser? Os franceses iam falar o quê? Então, como é que esse moleque não vai jogar a dupla do Real Madrid? O Deschamps ia ter que dar um jeito. E ele deu um jeito. Ele deu um jeito sem tirar o outro ponto, o Rafinha no caso, tem o Antony também que joga das duas, mas joga prioritariamente pela direita, né? Então acho que ontem foi uma decisão legal do Tite, achei bacana. Acho legal isso, técnico de seleção tem que pensar grande, tem que ter coragem, não pode ser pipoqueiro, pensar como técnico de time pequeno, não. O cara que tem esses jogadores nas mãos, então palmas para ele. Ontem eu fiquei muito, muito satisfeito com o que eu vi, e com as decisões dele. Eu vou precisar liberar o Mauro César Pereira, mas antes, Mauro, uma última pergunta para você. Agora o Brasil tem mais 2 jogos aí pela fase de grupos, deve se classificar, mesmo sem Neymar e Danilo, mas o outro lado, né, os adversários, eles já entram em campo sabendo que o Brasil não terá o Neymar, o seu protagonista, a sua grande estrela. Como é que vai ser isso, Mauro? Acho que vai dividir um pouco mais as atenções, né, dos adversários, né? Eu acho que vai depender muito também de como é que o Brasil vai se organizar, de que maneira, né, quais são as suas opções do Tite, a escalação. Acho que os suíços vão ter que pensar bastante nisso, porque só uma hora antes do jogo vão ter a escalação e saberão se joga Dani Alves, se joga Militão, se joga Paquetá mais avançado, entra Fred, ou se ele vem com o Rodrigo, Everton Ribeiro, sei lá, um outro meio campista, né, outro jogador que possa fazer esse papel. Então acho que isso também vai pesar bastante. Mas acho que divide a atenção, né? Divide as atenções. Os cuidados com o Richarlison agora vão ser muito maiores. Todo jogo. Os cuidados com o Vinícius Júnior, com o próprio Rafinha, vão se acentuar com a ausência do Neymar. Mas, repito, eu acho que o Neymar ontem não fez uma atuação, embora ele tenha iniciado a jogada dos 2 gols, uma atuação de Neymar, de craque do time, do cara que faz a diferença. Então, imagino que os adversários da seleção brasileira devem ter percebido ontem que eles vão ter que distribuir um pouco as atenções. E isso já vai se acentuar a partir desse jogo com a ausência do Neymar. Talvez seja um time até mais objetivo. Claro, perde o talento do Neymar. Não estou dizendo que é bom ele não jogar. Mas tem sempre o lado bom em tudo na vida, né? E o lado bom aí qual é? Pode ser um jogo, isso se o Paquetá, por exemplo, jogar mais adiantado e fizer isso. Soltar a bola mais rápido. O Neymar retém demais a bola. O Brasil tem que, muitas vezes, soltar. A defesa adversária está fechada. Retém a bola. Você fica ali trocando passos, tu consegue entrar. O primeiro tempo foi assim. Então tem que ter um pouco mais de velocidade na troca de passos, na movimentação, para tentar encontrar o espaço. E talvez outros jogadores ali na função possam até dar uma dinâmica um pouco maior para o time, para compensar um pouco a falta do talento do Neymar, que evidentemente pesa também. O primeiro gol, embora ele não tenha, ele começou a jogada, é uma jogada individual. No raro momento que ele está do mano a mano, ele consegue um drible e a bola fica ajeitada, acaba ficando ajeitada para o Vinícius, que chuta, e no rebote sai o gol do Richarlison abrindo o placar. Mas acho que vai haver uma distribuição maior aí de cuidados por parte dos adversários com a ausência do Neymar, mas naturalmente isso já aconteceria. Quem não está preocupado agora com o Richarlison? Todo mundo está preocupado com o Richarlison a partir de agora. O Antônio Costa deve estar pensando, poxa,
Por que não aproveita o Richarlison de centroavante no Tottenham, como 9 típico ali? Eu posso fazer isso, certamente. Até porque o Kane, que é o centroavante da Inglaterra e do Tottenham, se movimenta muito. Ele pode jogar assim, porque normalmente ele joga mais como um atacante se movimentando, saindo da área, né? Mas ele ontem fez uma atuação de centroavante impecável. 2 golaços, 2 gols e 1 golaço, os 2 gols típicos de camisa 9. Foi muito bem.